E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu enxofre e fogo, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Eu tomo a escritura que se encontra em Lucas 17, do verso 26 ao 30, para a nossa meditação. E eu volto a frisar o verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Muitas pessoas não entendem esta escritura, o que Jesus Cristo está dizendo, que o Filho do Homem há de se manifestar. Não era exatamente a vinda literal de Jesus Cristo, mas a manifestação de Jesus Cristo em pele humana novamente. Lucas 17:30. Eu quero que entendam isto agora. Estou lendo o parágrafo 39 da mensagem A Fé Perfeita. Eu quero que entendam isto agora. A igreja tem que se levantar no poder de Deus. Como? Estamos muito perto do fim. E eu creio que a igreja agora está em condições que podemos ensinar coisas profundas. Coisas profundas. Portanto, preste toda a atenção possível, ou isto lhe passará por alto. Isso só será revelado a uma classe especial de pessoas. Requer-se habilidade para se ouvir de Deus. O profeta disse na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor que não é aquilo que você ouve, nem aquilo que você vê, que determina o seu destino eterno, mas é a classe de discernimento que você tem daquilo que você ouve, daquilo que você vê, ou seja, é o quanto você consegue absorver. Agora, veja bem, o Espírito Santo tem estado preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos, mas ele haveria de ser solto no tempo da tarde, pela mensagem do tempo da tarde. O Espírito Santo de volta na igreja novamente. Cristo, ele mesmo, revelado em carne humana, no tempo da tarde. Ele disse, ele prometeu isto. É o que a gente acabou de ler em Lucas 17:30. Agora, veja bem, a igreja primitiva, ela tinha um poder tremendo. Eles receberam um batismo com o Espírito Santo, de modo que falavam em línguas, curavam os enfermos, ressuscitavam os mortos e coisas tais, mas isto lhe foi tirado. Aquela igreja morreu e, como uma semente, ela foi enterrada no chão. Mas aquela semente brotou novamente. Aquela semente haveria de brotar novamente no fim. Agora, esta era começou um pouco depois da entrada do século XX, sendo que haveria de ser a era em que a igreja verdadeira regressaria a ser a noiva, como era no dia de Pentecostes. Sabemos que, de fato,
tem que haver um regresso do poder dinâmico. Os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus para que Ele lhes desse um novo derramamento, como houve no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar dons do Espírito. Então, foi crido que isto era o que por tanto tempo se havia esperado, a restauração. Mas não foi, porque a chuva tardia só pode vir depois da chuva temporã, a qual é a chuva da primavera, ou seja, a chuva de ensinamento. Então a chuva tardia é a chuva da colheita. Como podia isto ser a coisa verdadeira quando ainda não havia vindo a chuva de ensinamento? O profeta mensageiro que haveria de ser enviado para instruir ao povo e converter o coração dos filhos aos pais pentecostais ainda não tinha vindo. Então, o que os nossos irmãos pentecostais pensaram que já era a chuva temporã, o que era o batismo, o grande batismo com o Espírito Santo, que levará a igreja no arrebatamento, não era. Aquilo foi simplesmente, na virada do século, foi apenas a restauração dos dons. Era Deus que havia passado ali pelos pés, Lutero havia chegado na garganta, havia passado por João Wesley, e então Deus estava ali sempre subindo, estava agora na garganta, e eles estavam falando em línguas novamente, restauração dos dons. Mas não era ainda aquele o grande batismo do Espírito Santo que precede o arrebatamento, não era porque a chuva temporã, a chuva de ensinamento ainda não havia vindo. Então, a chuva, ou seja, a fé de arrebatamento, ela só viria depois que tivesse vindo a chuva de ensinamento. E a chuva de ensinamento, nós sabemos que ela está ali baseada, Jesus Cristo falou dela em Mateus 17:11. O Espírito Santo havia estado preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos. Mas ele haveria de ser solto no tempo da tarde, pela mensagem do tempo da tarde. O Espírito Santo de volta na igreja novamente, Cristo, Ele mesmo, revelado em carne humana, no tempo da tarde. Ele prometeu isto. Agora entenda, é a restauração da palavra que traz de volta a restauração do poder, porque é a revelação que traz o poder, é a revelação que abre o entendimento, é a revelação que nos dá a visão, e é a revelação que nos dá autoridade sobre o diabo, é a revelação que nos permite reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas. Então, nós, a noiva, temos agora em nossas mãos a mensagem da última era, que é a unção da águia, que nos permite reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas, e apenas aqueles que têm percepção profética estão aptos para receber este ensinamento e então professar, através de sua vida, aquilo que eles são, aquilo que eles sempre foram. Não é que você se tornou um filho de Deus, você sempre foi um filho, uma filha de Deus. Nós estávamos apenas em um período de amnésia espiritual, mas a palavra é que veio nos mostrar que nós sempre fomos filhos de Deus. Então,
A palavra não nos transforma em filhos de Deus. A palavra apenas mostra que nós sempre fomos filhos de Deus. Então, quando você reconhece quem você é, quando isso te é revelado, isso traz uma mudança, a qual é chamado de novo nascimento. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É que Paulo disse em Romanos 4. Aquele que faz a obra, não lhe é dado galardão segundo a graça, mas segundo a obra. Mas aquele que não faz a obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então nós não somos perfeitos, mas nós cremos naquele sacrifício que aperfeiçoa o ímpio, e a nossa fé nos é imputada como justiça. Então, quando Deus reconhece a sua fé correta através da revelação, porque é a revelação que nos traz a fé correta, é o que Jesus Cristo disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você nasceu, se você foi preordenado, predestinado para ver isso, você verá. A pessoa que não foi predestinada para ver isto, ela não verá. Mas Jesus Cristo disse: todo aquele que o Pai tem me dado virá a mim. E ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Então, o apóstolo São Paulo, em Romanos, capítulo 9, a partir do verso 13, Paulo diz: Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Ora, isso não é para quem quer, para quem corre, mas é para aqueles de quem Deus se compadece. Então, meu irmão, o profeta disse na mensagem, uma das mensagens daquela série Demonologia, ele disse: se Deus bateu na porta do seu coração, você é a pessoa mais privilegiada do mundo. Você não sabe com quantas pessoas eu já conversei. Então, muitas pessoas, elas ouvem a mensagem, mas Deus não está batendo na porta do coração delas. Aquela mensagem, aquela pregação serve apenas como uma testemunha que as julgará no juízo final. O que é diferente para mim e para você? A palavra não veio para nos julgar, nos condenar. A palavra veio para nos restaurar. A palavra veio para abrir o nosso entendimento. Então, um filho de Deus pode ser que ele leve um longo tempo para reconhecer que ele é um filho, uma filha de Deus. Mas quando a palavra toca, aquela luz brilha sobre aquela semente eleita, ela então desperta, desabrocha, e só então, quando ela reconhece quem ela é que ela toma posição. Então, sem que a semente ouça a mensagem, não há posicionamento. E enquanto não há posicionamento, não há adoção. E a adoção é uma revelação de que nós somos filhos de adoção por Jesus Cristo, já que foi Ele que pagou o preço por nós. Então, a revelação é esta, que Deus, que é santo, Ele se fez pecado e morreu por nós, para que nós, sendo pecadores, fomos feitos a justiça de Deus. Então nós somos, hoje, a justiça de Deus. E uma vez que você vê isto na alma, então agora nenhuma condenação há sobre você. Satanás não pode mais te prender debaixo de acusação, porque você sabe, você enxergou
Romanos capítulo 4, você enxergou Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aquele que teve os seus olhos abertos, aquele que foi revelado. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.